Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Orik, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ele é o Vigia. Por eras sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 119 do Retrocomputaria, onde mais uma vez nós todos raspamos a cabeça e nos fazemos de wato. Sim, gente, esse é um episódio What If. É, episódio What If e cadê o saquinho? Quem trouxe o saquinho? Pera, não, o César ficou trazendo o saquinho, ele não chegou até agora. Então, vamos fazer um sorteio aleatório aí. Ricardo, se fizer um assunto a gente começar a falar. Pera aí, você tem que fazer um sorteio igual era nos anos 80, jogando cartinha pro alto. Sim, com certeza. Você joga e eu pego, pode jogar. Vou pegar meu RG e vou jogar pro alto. Vou ver, pegou, opa, vamos lá. Vamos falar de República Federativa do Brasil, Brasil! É nóis. Peraí, vieram duas juntas de Brasil. Tem uma diferença, gente. O What If que a gente vai falar agora é um What If de situações... Não, antes de falar isso, nós estamos tão empolgados aqui, tão estressados porque o César não apareceu e não trouxe o saquinho. Estamos sem saquinho, todo mundo aqui sem saco. A gente não se apresentou, né? Uhum. Então vamos lá, você tá nessa cadeira de praia aqui, eu olhando pro nada, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu não tô de cabeça raspada e não tô vestindo um lençol enrolado no meu corpo. Eu sou o Ricardo Pinheiro e não vem com essa porra de fazer cosplay de Wato que eu não vou fazer, não. Boiola! Eu sou o Juan Carlos Castro, não tenho nada de original pra falar. E eu sou o João Cláudio Fidelis e esse episódio vai ser muito louco. A gente pode brincar de Hare Krishna, né? Hare Krishna, 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 Hare Rama. Eu não entendi o que ele falou. Agora que eu me recuso. Porra, todos os aeroportos estão bloqueados, a gente vai distribuir panfleto pra quem? E é. Pois é, vamos vender incenso aonde? A gente manda panfleto pro Zap Zap. Olha, incenso, véu aromatizados estão proibidos, tá? Chega esse do clássico, não. E olha que os testemunhos de Jeová agora estão atacando no WhatsApp, tá? Meu Deus. Como esse não é um podcast místico, o César não tá aqui, alguém que tem que desempenhar esse papel, né? O nosso What If de hoje é de cenários alternativos da informática no Brasil, mas todos esses cenários não divergem no ponto da existência da reserva de mercado. Alguns de nós acham que não é possível haver uma terra alternativa sem a reserva de mercado. Eu discordo disso e eu acho que a gente pode explorar terras alternativas com cenários diferentes para a reserva de mercado, com ausência, com leis de copyright diferente, etc. Num outro What If, mas neste daqui ele é um invariante relativístico, tá? Ela é aprovada em 1984, continua havendo aquele negócio de SEI, de ter que apresentar projetos das empresas estrangeiras não poderem operar a partir de 1984, não depois, que nem na Terra 616. Fora isso, barata voa. Beleza. E também vamos aproveitar para lembrar que, assim, porque esse cenário não muda muito, né? O Brasil, principalmente na partir da segunda metade da década de 80, isso se avançou até a primeira metade da década de 90, estava num problema sério, crise financeira séria, seríssima, e uma das coisas para a qual a reserva de mercado servia e outras políticas, né, era justamente para evitar um grande impacto da balança comercial brasileira. Você não está aqui para brincar de economista, com a aquisição de itens supérfluos, né, que seria a parte de combate eletrônico, de computadores pessoais, sim, com a troca, são também objetos de alto valor agregado, né, diferente daquilo que era o nosso produto de exportação na época, né, soja, suco de laranja, sapato, mas o Brasil estava exportando basicamente commodities, né, carne, frango. O frango ficou mais popular mesmo nos anos 90, mas nesse período foi isso, né, então... Café, chocolate, açúcar, basicamente produto de baixo valor agregado.
lembrar que... Que não é um podcast sobre economia. Lembrar com isso, gente. Então, a gente lembrar, a reserva de mercado era justamente porque, para quem não viveu o período, vamos lá relembrar. Gatilho, tsunami, plano cruzado. Fila de feijão. Fila do feijão, fila da carne, hiperinflação, 80% de inflação ao mês e coisas assim desse tipo. Instabilidade ainda e a confusão toda no período de redemocratização, as coisas todas que aconteceram naquele período que nós vivemos e eventualmente alguns de vocês que estão nos ouvindo viveram também. Exceto os jovens. Tem alguns aí que, nossos ouvintes, que só vão saber desses fatos apenas no livro de história. Aliás, hein, Juan, qual é o canal lá do Fanta? Já que isso aqui não é um podcast de economia? O meu professor de economia. Isso, procure o meu professor de economia. O meu não, o de vocês. O Fanta é porque o administrador da página que escreve os artigos lá se chama Marcelo Fantatini Brito. Ah, por isso... Não, ele não é laranja, não nessa terra. Pode ser Fanta Uva, pode ser Fanta Limão. Também não é. Não, Fanta Limão não existe mais. É dos anos 70 isso. Voltou. Sério? Não, peraí. Eu já vi Fanta Limão e... Framboesa. Mas isso não é um podcast sobre tubaínas da Coca-Cola. Explorar uma terra alternativa tá difícil. Uma terra alternativa vai virar uma Fanta Cola. Porque daqui a pouco eu vou baixar o nível e eu vou falar de Quiet. Nossa, aí não. Cara, você vai querer que eu saia do podcast, porra. Começar a baixar nível. I quit. Deixa eu só fechar uma coisa, lembrar que quando a reserva de mercado encerrou em 1992, havia aquela lenda urbana de alguns que diziam o seguinte: vai acabar a reserva de mercado e magicamente vamos ter uma oferta de computadores ultramodernos e extremamente baratos no dia seguinte. Achou errado, otário? Principalmente a parte do ultra barato. Eu lembro do meu pai virar pra mim e falar assim, quando tava acabando a reserva de mercado: filho, só vai sobreviver depois disso a IBM do Brasil, a Unisys do Brasil. Ele só citou multinacionais. Acho que se mantiveram. A Microtech, ela se manteve durante um tempo, até ser comprada pela Digital. A Taltech, ela se manteve, a Taltech, o principal cliente dela chama-se Banco Itaú. E também ela vendia soluções de automação para supermercados. Então, assim, ela tinha um nicho. Bem que eu descobri recentemente que ela foi comprada pela OK. E as outras empresas de eletrônica de consumo voltaram a fazer outras coisas que no computador. Gradiente, Sharp, Dynacon e CCE. Mas nem tudo é tragédia. Ainda temos um fabricante nacional, a Positivo. Ei! Eu estou sendo sarcástico, tá? Negativo. Pose lixo. Pose. É a pose, né? É a pose. Vocês sabem que eles têm um departamento corporativo, né? Para computadores que não são aqueles eles vendem para o público em geral. Sim, não, eles têm. Se eu não me engano, assim, né? Não, os equipamentos que eles vendem, por exemplo, para empresas, por exemplo, são surpreendentemente bons. Como eu falei para uma pessoa que já até participou de um podcast conosco, um abraço pro Rafael Ricks, que já trabalhou na Positivo uma época, eu disse: quem diria, cara, eu vou dizer para você, positivo e bom na mesma frase. Mas as marcas que a gente tem no meu trabalho, lá da Positivo, são surpreendentemente boas e resistentes. Quem se ferra são os pobres coitados que compram a prestação nas Casas Bahia, né? Porque esses são computadores para empresa. Essa é a linha master da Positivo que é para empresa. Mas, gente... A gente está muito além do ponto de corte, a gente tem que voltar ao passado. Eu acho que a Positivo sequer era um curso nessa época. Vamos voltar a um passado lá no comecinho da década de 80. Positivo era isso aí, o pessoal do Rio vai entender minha analogia. Positivo é a versão curitibana do baiense. É verdade. Só que é um baiense que resolveu: vamos entrar no mercado de informática? Na verdade, o filho do dono, ele se formou nessa área, coitado. O pai dele abriu uma empresa de computadores pra ele. Mas vamos continuar, senão daqui a pouco a gente vai fazer o Atif baiense. Isso! Tamandaré Computers. O Atif Tamandaré, o Atif baiense versus Tamandaré. Versus Impacto. Friday Night no Brasil. Versus GPI. Melhor de parar por aqui. Vou te avisar um negócio, hein? O Retrocomputarista está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. E aí, vai encarar? Vamos passar para o cenário 1. Vamos lá. Depois do lançamento do Hotbit 2, a Sharp. E nosso cenário 1 é a Commodore do Brasil. É a rádio que troca notícia, é a CBM. Então, o primeiro passo foi que, de olho no mercado brasileiro, com a ajuda de um sócio que preferia ficar no anonimato. Quem é esse sócio? Como você é burro.
A Commodore Business Machines abriu uma filial no Brasil chamada Commodore Brasil Limitada no ano da graça de 1982. E tinha que ser, não podia ser depois de 1984, porque senão ela não ia poder fazer isso pela lei. Sim. Exatamente. E ela abriu um parque industrial na Zona Franca de Manaus e colocou a sede dela também naquela belíssima cidade na Floresta Amazônica. Exato. O objetivo de baratear a produção local, então ela fechou uma parceria estratégica com a Estrela, fabricante local de brinquedos muito forte nos anos 80. A meio que quase ser um membro da sociedade. Ainda que ela tivesse a sede em Manaus, ela tinha um grande escritório aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro. A Estrela ficaria responsável pela parte da injeção do plástico. Lembrar que não é uma coisa inédita, se você for para nossa terra, para nossa realidade, a Troll fazia a injeção de plástico para microdigital. E os argentinos daquele computador curioso lá, eles tinham dificuldade muito grande, porque a Argentina não tinha tecnologia de injeção de plástico como, igual a nossa, né, igual a tecnologia que os brasileiros tinham na mesma época. E a Estrela, mais de uma década antes, começa a mexer indiretamente com eletrônicos e... Não, começa a década de 80, o começo que a eletrônica, tudo bem, eletrônica é meio xixelenta, mas a eletrônica começa a se inserir dentro dos brinquedos. Entendi, eu ia falar exatamente isso que o João falou, porque lembrar que a parceria que veio trazer a Nintendo pro Brasil foi Gradiente com a Estrela, inicialmente, a Playtronic. Depois que a Estrela saiu e a Gradiente assumiu a Playtronic sozinha, mas inicialmente a Gradiente Estrela. Mas o lance é assim, né? A Estrela entrou, a princípio, por conta da injeção de plástico. Os contratos da Estrela, com o negócio de distribuição, mercado de varejo, loja de departamento, supermercado, era o que realmente interessava para a Commodore do... Porque, afinal de contas, era um parceiro local que tinha uma experiência de lidar com o mercado nacional. Sabia pra quem? A gente podia ter botado um sócio anônimo. Não, o sócio anônimo continua anônimo, senão não seria anônimo. Então era você o sócio, Giovanni? Concordo. Não sou o sócio anônimo. Então, assim, as placas e componentes eletrônicos vinham do exterior, com a montagem, o encaixotamento e a finalização feita no Parque Industrial da Commodore do Brasil em Manaus, e aí daí enviados para o resto do Brasil, e aí alguns países da América Latina também receberam por exportação. Meio que foi feito quadrinho, alguns anos depois, né, na Argentina. Então, ainda como parte da parceria, a Estrela também ajudou, como a gente já falou, com os canais de distribuição por varejo, para poder chegar em supermercados, lojas de departamento e outras estruturas assim. Eu diria Jack Tremor para chegar nas massas. Business War, né, Computer for the Masses, né? E aí passamos ao primeiro lançamento da Commodore do Brasil, que é o Commodore VIC-20. Que foi lançado no Natal de 1983, no Brasil dessa terra que nós estamos falando. Basicamente o mesmo modelo que foi lançado em 1981, com a diferença, a saída de vídeo era no padrão PAL-M, nem foi preciso fazer um VIC novo só por causa dele. Só transcodificaram. E o LED de Power, em vez de vermelho, estava na cor verde. Aliás, César, você quis um desse no Natal de 83, né? Eu tentei, né, mas não consegui. Meu pai disse que não ia rolar naquele momento, mas eu tentei um VIC-20 83. Eu confesso. O você da Terra 616 conseguiu o que no Natal de 83? Chongas? Não, foi um Atari. Eu também. Eu acho que não se alterou, então. Você de lá deve ter ganho um Atari também. Isso, mas eu ficava babando as revistas sobre os jogos VIC-20. Então, assim, ele saiu, como já vimos, simultaneamente ao Atari 2600 e ao Odyssey. Vinha num pacote com um bundle, 3 cartuchos, 2 joysticks C13 e 11. Iguais ao do Atari, totalmente compatíveis com os do Atari. Isso é como o 2020. Ele só tem uma caixinha diferente. Aí eles podiam falar que ele era tipo um console de videogame e não um computador. Podiam tentar dar essa cartada para facilitar o programa. Um console de videogame programável. Puderam e conseguiram. As revistas da época reclamaram que a Commodore não lançou os pedals, como aconteceu com a Atari. Se fosse se incomodar com o pedal. Se incomodaram com o Atari, o pessoal ficou reclamando. Pô, eu gostava de jogar Kabum. O eu dessa terra, talvez ele tenha tido acesso a um 2020, quando eu tava com os brinhos, e eu fiquei chateado por não ter pedal. O eu de lá ficou. Mas o lance, a Commodore literalmente chegou com os 2 pés na porta, né? Sim. Ela chegou trazendo um bundle com Pac-Man, Rally X e um clone do Galaxy, um Star Battle. Todos eles vinham publicados a partir da Commodore Japão. Um Pac-Man que prestava, hein? Não era o Pac-Man da Atari. E um dedo do futuro fundador da HAL Laboratórios, o falecido, saudoso Satoru Iwata. Nessa terra, eu imagino que a Commodore fez propagandas agressivas comparando o seu próprio Pac-Man ao Pac-Man do Atari 2600. Sim. E deu um chururu. Não sei porque no Brasil, na nossa terra, o Brasil é proibido esse tipo de propaganda. Sim, mas estamos falando de Jack Tramiel.
Não, é lá... Eles tentaram fazer uma Zuconar, deu um puxão de orelhas e eles ficaram quietos durante... Passou por alguns dias na televisão, deu um rolo gigantesco. Porque na nossa terra já aconteceu várias vezes, né? De haver uma propaganda agressiva dessas, ter passado por um tempo, entrar o Conar e... Essas propagandas, assim, não tão agressivas assim, só ficaram famosas nos anos 90. Até porque é o seguinte, né? Essa qualidade dessas versões desse esporte, bem, mesmo nos tosquinhos da resolução do VIC-20, era superior ao do Atari, até por causa de som, né? Sim, então você tinha ali a Commodore chegou, como já falou o Giovanni, com os dois pés na porta, veio disponibilizando todo o acervo de jogos do VIC-20, que tinha até o momento, tanto na opção em cartucho quanto em fita cassete. A alegria da pirataria. Uhul! Lembrar que é uma constante, né? O cartucho é caro. Uhul! É a segunda coisa que a gente vai sempre considerar, além da reserva, o fato da pirataria. Muitos reviews em revistas nacionais criticando o fato de que o cassete é proprietário, que ao contrário de todos os outros computadores nacionais, você não pode usar um gravador cassete comum e fazer uma ligação de áudio normal, né? Tem que usar aquele raio do ISE. Então foi por conta disso que o Juan falou, eles acabaram trazendo o cassete, né? O 1530, porque o 1540, que era o drive do VIC-20, não dava, era inviável, a não ser aqueles que entraram, uma coisa que era extremamente comum nos anos 80, mais um ponto pacífico em todas as terras, o importabando via Ciudad del Este, Paraguai. Exatamente. E outro invariante, promessas de interface de disquete que acabam não se materializando. Sim. Sim, isso é importante. Nesse caso, drive todo, né? Por causa da 1540, 1541, a controladora fica no drive. Por pouco, a chegada do VIC-20 no Brasil eclipsou o lançamento dos consoles da Polivox, no caso o Atari 2600, da Philips, o Odyssey, deu uma bela mordida no mercado, fez a Digiplay, que era subsidiária da Sharp, deixar o Intellivision de lado. Eles adiaram o projeto, né? Aí quando assim, vamos pensar, agora vamos tentar ver se a gente consegue lançar o Intellivision aqui, aí quando for começar a pensar nisso, a Mattel cancelou o projeto. E a Splice nunca lançou o ColecoVision no mercado e pelo contrário, ela foi um dos grandes fabricantes de cartuchos piratas de VIC-20. E nessa terra eu não fiquei naquela loja string da Almirante Cochrane na Tijuca jogando Burger Time no Intellivision. Em vez disso eu ficava jogando Beam Rider no VIC-20. Sim. A Splice nunca fez um videogame super cobiçado. E aí a Polivox, o que ela fez? Pegou, juntou os pontos e falou, bem, você não pode vencê-los, junte-se a eles. E já no primeiro semestre de 1984 chegou com os softwares, os títulos da Atari Soft para o VIC-20, como por exemplo Polyposition, que era recém-lançado, já que para poder dar uma beliscada no mercado. E aproveitar a joint venture, né, o acordo que ela tinha com a Atari, né? Uma coisa que a gente tem que citar, que o VIC-20, apesar dele ser mais caro que a sua versão gringa, né, ainda assim era o melhor custo-benefício do mercado, que ele custava apenas o dobro de um Atari. E era um computador, né? Sim. Vinha com um pacote de jogos e aplicativo interessante, controle. Teclado de verdade. Você podia convencer os pais de que não, a criança, o jovem aprender a programar, tá? Então... Por isso que ele ferrou com o Intellivision. O Intellivision era substancialmente mais caro que o Atari. Aí, assim, a reportagem que eu li, assim, a galera da Digiplay falou, resolveu esperar a poeira sentar e analisar o mercado. A poeira sentou, a gente analisou o mercado e fomos falar com a Mattel, eles tinham se mudado. A Mattel já estava afim de mercado brasileiro, exatamente. Foi um computador bastante popular, o que fez a Microdigital se encolher e ficar apenas nos clones de ZX81, ou seja, ela não passou do TK85. A Prológica focou no CPM. Aliás, uma coisa sobre a Microdigital, ela nunca pensou em lançar o TK2000 porque ela olhou e falou, caramba, dá pra lançar um meio clone de baratinho se tem um VIC-20. Mas ela vendeu um joystick legais pro VIC. Também era igual do Atari, mas era joystick. Mas não fiquem tristes pela Microdigital e não ter clone de Apple, que em outra terra alternativa ela vai sair melhor, mas espera. Lembrar que com isso, a Prológica também focou no Cisne 700 e nos clones de CP500, né? CP500, máquinas com CPM, então foi nessa direção do TRS-80. Nada de GC81 nem do outro. Nada de Coco e nada de Spectrum. Vamos disputar com a Commodore? Pois é. Vamos. E aí, o que acontece? Ferrou. Havia clones de Apple II, mas não eram assim populares, eram mais máquinas de trabalho, de escritório, etc. E isso é uma constante mundial, né? Só não teve clone de Apple II na Antártida. Então eles assim não empolgavam tanto a garotada, o Apple II, e aí com isso os clones foram menos clones que apareceram. E a fanboyada ainda dizia, se você conseguisse um drive pro VIC-20, o VIC-20 era quase o Apple II, só com melhores gráficos de jogos. Tá bom, né? Né?
Tudo bem que nós atus aqui concordaríamos se eles tivessem falado isso no modo assim. Então aí, falando do mercado, começa a focar em soluções locais. E aí, para carregar jogos em fita cassete, então surgiu, por exemplo, expansões de memória RAM para até 32 KB para o VIC-20, placas 40/80 colunas para ele, e um cartucho de 8K de RAM que podia se passar por um cartucho, como era a Mega RAM dos MSX na nossa terra, que era a AC RAM. AC de Ademir Cachan, né? Não sei, não consegui ver o nome do fabricante. Pô, mas não era em Sagres esse fabricante? Não. Tecnicamente não era em Sagres, não. Então, essa AC RAM, se passar por um cartucho, carregava os jogos diretamente do dataset, do gravador cassete, e a AC RAM 2, que tinha 16K, podia ter a opção de usar qualquer gravador cassete ligado diretamente no plug P2 do cartucho. Olha aí. Mandamos a porta IEC lamber sabão. E os colunistas das revistas aplaudiram muito esse cara. Mas ao mesmo tempo criticaram porque era muito voltado para jogos. Alguns. Aí o cara falou, poxa, podia botar em aplicações comerciais. Aí outros falam, pô, aplicações comerciais em fita cassete não era tão prático. Até teve alguma coisa, a galera usava, né? Mas não tinha opção de armazenamento exceto pelo contrabando, né? Ninguém lançou uma interface de drive e... Cara, no final, assim, até os programas nacionais começaram a usar a porta de cassete da Serrante, mas tudo bem, originalmente era um hack, mas depois a própria fabricante passou a inserir isso, né? Que era o plug para você poder gravar também. Já que a gente falou de software, começaram a pipocar softwares nacionais. Aí começou a surgir softwares educacionais, aplicativos como da época padrão controle de estoque, fluxo de caixa, alguns jogos, como a trilogia do Renato De Giovanni, que era o Amazônia, o Pantanal, Caatinga, e havia um projeto dele de fazer um spin-off chamado Pampa, mas esse não foi completo. Não aconteceu. Sugeriram também o Mata Atlântica, mas aí ele falou, aí é demais. Aí é muita vegetação pro meu gosto. É muito verde. Muito bioma. Outra coisa do Renato é que nessa terra ele começou a programar em Apple II e depois migrou. O Renato nessa época ele gostava muito do teclado VIC, do ambiente, assim, apesar de ele ser programador de coração de Z80, né, de Assembly Z80, ele pensou que poderia ter bons frutos ali no VIC-20. E aí ele estudou o 20 e foi trabalhar com ele. E aí também outros programas vão surgir também nas páginas da Microsistemas, acho que é uma outra constante. Listagens de Basic para o pessoal digitar. Aliás, teve do programador Sérgio Duric Calheiros, fez um Basic 4 20 comandos adicionais. Vendido em cartucho, também pirateado em cartucho. Claro. Claro. Posteriormente ele lançaria o Basic 5 pro Commodore 64. Nós chegaremos lá. Vamos chegar lá. E aí o mercado editorial, além da Microsistemas, surgiu uma revista chamada VIC Total, com o objetivo focado específico no VIC-20, onde tinha uma tal de Valéria Ibanez da Costa que escrevia lá. E todos os adolescentes cheios de espinhas achavam que ela era real, por causa dos desenhos sensuais nas páginas da revista. Sim. Só pra constar, a Valéria tinha um biótipo da loura americana gostosa. Loura, alta. Porque, né, os adolescentes estão aí fazendo o quê? Tem que acabar o jovem ananista. Essa é a grande verdade. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Você acabar com o jovem nanista, você fez terminar uma faixa de idade inteira da humanidade. O jovem nanista é acabar com o jovem. É verdade. Aí entra a discussão se tem muita vantagem aí de você, né, acabar com o jovem ou não. Aí entra você dizer se tem vantagem ou tem muita vantagem. Essa é uma outra discussão, inclusive, mas que não vamos entrar agora. Isso aqui não é um podcast jovem, vamos seguir adiante aí. 84. É claro que o grande gigante da Commodore ia dar as caras no Brasil depois do sucesso do VIC-20. E foi em 1984, foi a vez de grande Commodore 64 chegar no Brasil. Só 2 anos de atraso, em vez de 3 pro VIC-20. Exatamente. Porém, ele tinha algumas diferenças em relação aos modelos do resto do mundo. A primeira é que ele usava um integrado chamado MOS, fabricado pela MOS, chamado 6573. O VIC-2 para PAL-M. Exato. Sim. Dessa vez eles não conseguiram escapar de ter que fazer um chip diferente. Não, aliás, na pausa, na nossa realidade, esse chip também tá na especificação do 7. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Ele só não chegou a ser fabricado. Isso. O gabinete dele era o mesmo do VIC-20. E quando dizemos mesmo, é mais mesmo do que nos Estados Unidos. Já que sobrou bastante, o famoso vamos aproveitar. Já tava pronto. Não custava nada, né? Já tinha custado, né? Verdade. Já tinham feito os moldes, por que não fazer um molde novo? As teclas que ficaram
diferentes as teclas de função, né? Não, mesmo as teclas é tudo igual, não vamos perder tempo. A coisa que os últimos VIC-20 estavam vindo com algo diferente, talvez por alguma modificação da estrela de Vorla. Aí... a única coisa que eles fizeram foi mexer no tom do plástico, foi tornar ele um pouquinho diferente. Não, foi a mesma cor. Aí você tá comparando as máquinas que amarelaram. A diferença básica mesmo é a cor do LED. Esse era amarelo. Isso é verdade. Cá entre nós, o Commodore 64 branco é meio esquisito de imaginar, mas... Pode acontecer, tanto que aconteceu. Eu mostrando, o que esse VIC-20 tá fazendo com essa resolução gráfica ótima e essas cores boas? Também foi vendido com 2 joysticks C1311 mesmo, né, ativo, e desta vez cartucho Solar Fox descartado, além de todo um acervo aplicado pela Commodore até o momento, que inclui sucessos como Caça-Fantasmas e Karateka. Em cartucho. Agora foram os 3 pés na porta. Nossa. E que já tem 2 anos de toda a biblioteca de software, tudo que foi feito entre 82 e 84 veio assim de uma vez. Ou seja, entrou de sola, né? Entrou de voadora. Gente. Fazer uma diferença brutal, porque quando a pessoa comprava um Commodore 64 da Commodore do Brasil, ela já sabia o que ela ia encontrar. Ela não precisava de ficar caçando se o jogo que ela queria já tinha sido portado ou não. Isso. Ela já era boa. E as revistas, né? As revistas, esses 2 anos, as revistas já falavam do Commodore 64 nos Estados Unidos, que seguiu a história de maneira praticamente igual, só com as pequenas divergências inevitáveis pelo efeito borboleta. Mas é basicamente a mesma coisa da nossa Terra. Exatamente. Tirando os delírios que ele é retrocompatível com o VIC, e coisas do gênero. Não, falou-se muita besteira, que ele ia ser retrocompatível com o VIC e etc. O Commodore ia vender uma placa de atualização, coisa mal. Aí uma outra constante que permeia os universos paralelos. Besteira nas revistas. Direto. Total. Inclusive a própria VIC Total, que depois foi rebatizada como VIC 64 Total. E depois, anos mais tarde, ela se transformaria na 64 Power. Fatality. Isso é outra história. Mas a voadora... A Position 2, continuação de um grande hit que também foi um dos jogos de lançamento do Commodore 64, e todo mundo dizia que era igualzinho do arcade. É perfeito, é igual do Flipper. Igual do Flipper, isso. Quem falava arcade nessa época? Tá certo. O fliperama. Só o carro só tem tom pastel, mas tudo bem. Não, mas em Power as cores ficaram bonitas, né? Que era que assustava as pessoas. Mas a voadora se completa com um fato. Uma coisa que muita gente elogiava pra caramba era as qualidades sonoras do Commodore 64. Até tentar fazer em Basic, né? Inclusive, mais tarde, a gente... a Commodore 64, junto com o professor Pelu Piazzi, lançou o TOC. Né? TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Não, era um programa de música. Mas vamos seguindo ali. O 1530, ele continuou disponível para ser comprado e tá mais barato nessa altura do campeonato. A gente tinha barateado bastante desde 83, né? Um dos markets da Commodore, ela fala que você não ia precisar de comprar os periféricos, já que eles serviam, né, na máquina nova. Mas agora tinha drive. O 1541 foi lançado oficialmente aqui, mas a demanda baixa, porque ele é caro pra caramba. Custava no mínimo o dobro do preço. Mas assim também era bom citar que a Commodore ela abaixava na marretada, né? Artificialmente ela abaixava o preço. Mas mesmo assim era o dobro. E as promessas? Finalmente os usuários de Commodore do Brasil vão poder carregar os programas rápido. Calma, gente. A galera conseguia trazer 1541 do Paraguai e até clone de 1541 do Paraguai. E aí... mas eu tenho uma empresa lá do Nordeste, a Racimec, que fez um clone do 1541. Era a Microsol. Era a Microsol. Só que tinha um pequeno problema. Eles só tiveram que reescrever a ROM. Só que tinha um pequeno problema. 1541 da Microsol não era 100% compatível. Porque a ROM era diferente, né? Senão eles tomaram na testa. No coco da Commodore do Brasil. Mas só que como o drive da Microsol era mais barato, muita gente craqueava os jogos, usava o drive da Microsol. Então ele foi virando um padrão em cima do 1541 da Commodore. Um padrão para pirataria. Jogos piratas são pro drive da Microsol e jogos originais são pro 1541. Por aí. Não, mas tinha uns loaders que rolavam por aí e a galera conseguia se compatibilizar. Sim. Assim, não tinha só a Microsol, né? Tinha uma empresa que era de São Paulo que tinha o simpático nome de Opala.
A Opala desenvolveu um hardware que chamou de Diplomata. Ele agia Fast Load da Epix. Era a cópia do Fast Load da Epix, caramba. E tinha também um outro cartucho chamado Caravan. O cartucho permitia ligar gravadores de cassetes convencionais. Que nem aquele Acerram 64. Mais rápidas com 1200 bps. E era a cópia da 64. Ele foi uma cópia do Acerram 64, na verdade. Falando em jogos, antes a gente falar desse jogo aqui, obviamente que o Renato fez o Amazônia 64. Portou. Ele portou a trilogia toda também? Portou a trilogia toda. Foi até tranquilo de fazê-lo. Sim. A outra coisa também é que, com gráficos. Graças aos gráficos melhores, começou as revistas e também por aí da pirataria pegarem telas, porque um fabricante de quintal do interior de São Paulo lançou um digitalizador, que é raríssimo hoje em dia. João, vou dar uma pausa aqui e vou te contar um segredo. O Caxamo só foi pro interior de São Paulo no ano 2000. Não, você tá falando de Terra Paralela? Oh, yeah. Eu tô falando do cara que lançou um digitalizador, e esse digitalizador começou a digitalizar coisas de novela, de programas infantis. Ele não é o Caixano. Que ligava na Userport. Mas não era da empresa AC. Não era. Mas era um digitalizador. Aí você via muito a propaganda desse digitalizador com a imagem da Xuxa e da Cláudia Hanna. Mas a galera gostava mais da foto do Bozo. Também, do Bozo. E Silvio Santos e Sarney. Sempre Sarney isso. Não sei porquê, cara. Não ficava tão azul assim. Mas o importante é que em 91 saiu o maior jogo brasileiro de ação pro Commodore 64. E o Ricardo... É o Zorak. E é um jogo, outra constante universal. O jogo é pra lá de ruim, é uma constante multiversal. E não funcionava direito nos Commodore 64 europeus. E nem no 1541 oficial. E nem direito o modelo americano. Dava umas iquisiras no Commodore 64. Porque os brasileiros não suelen programar segundo o padrão. E Brazilian wissen nicht, wie sieht das denn? Ai, caramba! Maxwood. Como tava um post maluco de um fórum de Commodore 64 alemão? Ele dava pau do Caravan. Engasgava o motor 4.1 de 6 cilindros, né? Só rodava redondo. Se é que a gente pode chamar isso de 1541 da Microsoft. Rodava triangular. Na verdade, ele só rodava direito no Commodore 64 da equipe que desenvolveu. Teve uma outra empresa que era falando de Commodore C4, a CMX. Mas para crédito deles, ao contrário do da nossa terra, era possível chegar até o final da terceira fase. Em alguns micros, claro. E aí morrer de tédio. Mas tinha escroparolas. E uma trilha sonora exclusivamente composta pra ele. No CID, né? O Commodore 64 estava vendendo bem, bacana. Só que, como o custo de produção era cada vez mais baixo, o VIC-20 vendia ainda mais que o Commodore 64. E, portanto, a Commodore deixou passar o Commodore 16 e deixou passar o Plus 4. Tem uma entrevista muito marcante da época do diretor comercial da empresa pro tradicional caderno de informática da Folha de São Paulo, né, a Folha Informática, que ele dizia claramente: não vamos mexer em time que está ganhando. E na empresa especializada também havia críticas, antes da Commodore cogitar ou não se iam vir os 16 plus 4 ou não, por causa da incompatibilidade, né? Faz sentido eles trazerem esses computadores pro Brasil? Por que eles não... Por isso que eles não trouxeram, né? A verdade é que eles não trouxeram, eles teriam que criar uma linha específica do Plus 4, uma linha específica do 16. Não ia aproveitar a biblioteca de software nenhuma, não ia fazer sentido. Não ia. Mesmo com a saída do nosso padrinho, é uma constante em todas as terras, né? Padrinho da retrocomputaria, Jack Tramiel, da Commodore em 84. Mas nessa voou uma travessa lá no Golding. Isso. Foi um pouquinho mais violenta. As coisas, com toda a confusão que estava na Commodore, permaneceram estáveis e até com uma certa independência. A nova direção da Commodore International, ela meio que deixou a Commodore Brasil de lado. Até trocou a direção, mas a direção preferiu não arriscar com a Amiga. Porque a Amiga era caro, viria muito caro para um país que a economia estava bem complicada, 84, né? 85. Preferiram, não ver mercado para o Amiga. No Brasil, consideraram, não vale a pena. E nem o 128. Eu não vou arriscar. Ou seja, a Amiga só porta-banco. E o 128 também não veio, apesar de ter sido apresentado no UD. Eu lembro vagamente de ter visto um 128 numa UD, numa caixa diferente. Acho que eles não conseguiram colocar numa caixa do VIC-20. Por isso até que não veio. Não, eles não conseguiram. Você dessa terra, né? A proposta do 128 brasileiro era bater de frente com os clones de Apple II no mercado e o TRS-80 no mercado mais... corporativo, né? Por causa dos 80 CPM. Isso, pra bater de frente com o Apple II e TRS-80. Só que... Quando eles fizeram as contas e viram que eles estavam vendendo bem o VIC e os clones de Apple II estavam só perdendo mercado, eles assim, vamos fazer o seguinte, não mexe em nada. Esquece. Deixa como tá e vamos levando, né? Teve uma empresa
tinha fundo de quintal que lançou um cartucho CPM Commodore 64. Funcionava uma porcaria, mas era o que tinha. Só que, vocês lembram, é outra constante, em 84, o nosso herói, anti-herói Jack Tramiel, literalmente recebeu a Atari, ainda mais, né? A Warner deu a Atari pro Jack Tramiel, literalmente vendeu por $1 e pagando as dívidas. Tipo assim, ó, eles vendem pra você quando você puder, você paga. Nessa terra paralela, ela ofereceu a desejo, mas o Tramiel que não entendia nada de quadrinho. Aconteceu isso. Como o Tramiel gostava do Brasil, já conhecia o mercado, já sabia o negócio, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele pegou a Atari foi procurar uma parceira nacional. Como já tinha uma parceria com a Gradiente, né? A Gradiente era uma parceira. E o que ele fez? Beleza, tamo junto. Seguinte, ó, a gente vai estender esse acordo, a gente tá precisando desovar aqui 600XL e 800XL, tá aqui quase de graça, e depois lançou a série XE no Brasil. Com um detalhe, a série XE era empacotada com cartucho com joystick, praticamente como se fosse console com teclado. Inclusive o Shags, né? Existe um console assim, o XE. Ele tanto o XE normal quanto também vendia o Shags. O Shags era bem mais barato. O Shags era o sucessor natural do Atari 2600, já que o 7800 foi pulado, o 5200 tem, eles pularam pro Shags. Então ele era o sucessor natural do Atari 2600. Como a Gradiente já tinha a entrada na Globo, eles conseguiram patrocinar o show da Xuxa. Aham, Cláudia, senta lá. Em 87, a Atari Gradiente foi a patrocinadora máxima do show da Xuxa. E o resultado é que no Natal de 87, toda criança via o show da Xuxa, via a Xuxa jogando o Shags e queria o Shags. Foi um sucesso, assim. Grade lavou a égua no Natal de 87. Já que você está falando em videogame, deixa eu só falar uma coisa que aconteceu lá atrás, mudaria o futuro agora. A gente está num cenário que a Atari se deu bem em console também. O Commodore 64 inibiu os Famiclones. E a Sharp, os engenheiros da Display, nunca tiveram que know-how sólido que iriam formar Tectoy. Mais ou menos. Eu gosto de plot twist. Continua aí que eu quero ver esse detalhe. Então assim, ó, em 89 a gente já tinha todo o processo de fabricação dos Ataris aqui, né? E naquela xepa eles lançaram o Atari XE Plus, que era basicamente o 130XE, um gabinete preto. Olha, Plus, Atari em laranja, né? Tecladinho separado, estilo do... que era o tecladinho Shag, só que preto. E que até tinha até um drive de disquete embutido. E eles lançaram esse cara até 91, até quando eles desistiram dessa linha de console e também de computadores. Foram fazer... Falar em console e computadores, a gente tem que lembrar que tudo isso está acontecendo num cenário onde a reserva de mercado ainda existe, né? Então, teoricamente, eles não podiam vender computadores assim a preço por 2. Tudo isso, eles estão passando os computadores como se consoles fossem, né? Tudo travestido, né? Graças a portinha de cartucho. E por isso o cartucho joystick encartado. É isso que salva esses computadores, que permite que eles sejam vendidos aqui à porta de cartucho. Mas enfim, o ouvinte vai perguntar, peraí, mas estamos falando de Commodore, não estamos? A evolução tecnológica dos Amigas, já havia muita dúvida, ela decidiu fazer caixa. Vendeu a participação dela para a sócia anônima, que para a surpresa de todo mundo era o grupo Maquiline, era a Sharp do Brasil. Ahá! É por isso que a Display não esquentou muito pra lançar em televisão. Exatamente. E a única parte que eu tava certo é o fato que realmente Master System e a Sega não vieram. E a Commodore do Brasil, Commodore do Brasil, empresa do grupo Maquiline, continuou vendendo Commodore 64, VIC-20 e periféricos. Aí, em 1990, a PCI apareceu do nada, bombada pela Commodore, que tinha mudado de ideia em 2 anos, quando ela resolveu focar toda a energia dela em Amiga, ela recomprou a Commodore do Brasil. No caso, recomprou só a marca e recomprou as instalações. Ela não comprou o estoque. A Sharp continuou vendendo 64 VIC-20 periféricos. Mas aí, oficialmente, em 90, a PCI lança Amiga. Aí foi saudão. E nessa terra, o Maquiline também vendeu a Commodore pra Commodore. Exatamente. Só tem um detalhe, o Amiga só pode ser lançado oficialmente com o fim da reserva, que aconteceu no mesmo ano, em 92. Sim. Ou seja, levou 2 anos pro Amiga ser lançado. A recompra, literalmente, da Commodore foi pro finalzinho de 91. Meio que uma atrapalhada, né? Convenhamos, uma atrapalhada dele. Chega assim, vai e daqui a pouco sai do mercado, 2 anos depois volta. Commodore é do lado pro outro que nem galinha decapitada.
é outra em variante multiversal. Sim. Eu vou falar que o Jack Tramiel teve uma sorte, porque ele fez um acordo com a Gradiente dos Atari XL em 84, mas antes de assinarem a secretaria, a CI. Mas, bom, era tudo console. E o fato de já estar no mercado sendo vendido ajudou muito pra mentira colar. E, João, você se enganou, João, porque a galera que tava lá na divisão de jogos, vendendo VIC-20, vendendo 64, negociando compra de cartucho e que lá, eles fizeram o Tectoy, e com muito mais experiência. Só que a Tectoy já começou lá mais pro meio dos anos 90, né? Eles começaram já em 89, né? E com muito mais experiência, assim, eles já chegaram também brincando com os 4 pés na porta. Aprenderam com quem sabia. Fizeram que lançaram o Master System e Mega Drive juntos. É só observação, nesse mundo a Gradiente nem chegou perto de lançar o Atari ST porque não compensava. Não era o mercado que ela queria, ela não ia conseguir vender como videogame, sabe? Ia ser muito mais difícil de enganar aquela videogame. E nem como instrumento musical. Ou seja, o Atari ST foi o azarado novamente em outra realidade. No Brasil, né? Ele continuou tendo a vida dele lá em outros países, como teve na... Brasil somente. Bom. E quem foi o azarado de fato dessa história toda foi o MSX. Porque não chegou no Brasil. Ninguém nem cogitou de lançar ele no Brasil. Ele acabou sendo tão desconhecido quanto o FM7 ou o X68000, outro micro japonês exótico. Trouxeram o MSX da Argentina, mas não conseguiram publicar direito, porque era 50 reais. Outras partes também do cenário é o Coco e o Spectrum, que não vingaram. O Spectrum e querido do Giovanni MC1000. É natural que houvesse diversidade menor, porque estamos falando de Commodore, né? Uma coisa gigantesca, um mercado é limitado, se entra algo grande, muitos players pequenos vão. Não, pra piorar, quem entrou foi a Atari, né? Pra peitar Commodore, fazer o Friday Night Brasil. E só. Minha questão é a seguinte: se, a respeito desse episódio, você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense 2 vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é o Retrocomputaria, no YouTube, no nosso canal Retrocomputaria, por e-mail, retrocomputaria@gmail.com, ou comentando no post desse episódio no nosso site, www.retrocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição. Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar. Vamos pro cenário? Vamos pra outra terra. E com o Amiga 5000, a Commodore apresenta também a nova versão do sistema operacional. É a porta mais ali por 84, início do ano, as reuniões ali na Gradiente, reuniões na Sharp, rolaram os projetos, chegou a subir nos 2 casos a nível de diretoria, mas nenhuma das 2 diretorias, tanto da Gradiente como da Sharp do Brasil, se convenceram de que valeria a pena entrar num mercado pouco testado e pouco mainstream, como era o mercado de computadores do Brasil em 84. Isso. É sincero, alguns executivos da Gradiente lembraram do que tinha acontecido com a Atari. O executivo da Sharp lembraram o que tinha acontecido com a Mattel, meio traumatizados com isso, e acho que nem precisou argumentar muito, né? Então, assim, o projeto de computador pessoal que as duas iam fazer, não rolou. E nesse mundo, nesse universo, a gente não sabe qual era o projeto, porque esses projetos sumiram, como muitos e muitos projetos corporativos ao longo da história. O pessoal da retrocomputação dos anos 2000 e 2010 dessa terra conseguiram fazer entrevistas com alguns engenheiros, mostraram em eventos assim projetos, etc, desses micros que nunca foram fabricados, e causou sensação isso. O grande podcast desse mundo, que é o Velho Computação, A velha computação. Chegou a fazer uma live, vídeo e tal, depois fez uma live mostrando essa papelada, né, com esses projetos e desenhando mais ou menos ali, modelando como seriam esses computadores. Só que não estamos nesse 2010, estamos em 84. Em 84, as empresas de computadores olharam que Gradiente e Sharp não iam entrar, porque se esperava, 83, 82, 83, já se falava, Gradiente e Sharp vem aí. Não vieram. As grandonas vão entrar, porque assim, ninguém estava morando numa ilha e estava vendo o que acontecia no resto do mundo, né? Muita gente até contava o que aconteceu no Texas. E uma dessas empresas que respiraram aliviadas, sem Gradiente, sem Sharp por perto, era a Microdigital. Como dizem, a natureza abomina um vácuo. Então alguém apareceu para preencher esse vácuo.
A Microdigital, em 84, acelerou o lançamento do TK90X, que era um clone 16 Spectrum adaptado para funcionar em 60 Hz no Pau-M, e em 85 eles lançam o TK90X, 95X aliás. 95X era uma versão mais barata de ser fabricada, mas não só isso, porque corrigia diversos bugs do modelo anterior e era um pouquinho menos feia esteticamente. O 90X era muito feio nesse mundo. Ele foi entregue às pressas. Ou seja, vendeu bem porque era um micro mais próximo de uma coisa bonita do que era o 90X. Em 86 eles estavam lá preparando o TK128X, que era uma versão do Spectrum de 128K, até que um belo dia apareceu um inglês na Microdigital. Falou hello, Cave Dwellers. Mostrou o cartãozinho dele, representante da Amstrad, e ele veio com uma propostinha decente. Estamos planejando uma atualização de ZX Spectrum 2 Plus e Lord Sugar mandou perguntar se vocês têm interesse. Olharam. O Sugar sabia que não dava pra trazer a máquina pra cá, tinha que ter um parceiro local. Basicamente, o máximo que a lei permitia era vender insumos, ou seja, ele venderia o chip, a ULA, sei lá, licenciaria a ROM, sei lá. Ele pensou, eu quero vender essas máquinas, comprei a Spectrum pra fazer dinheiro, então aonde eu puder vender esse bagulho aqui, eu vou vender. Ainda que não possa vender completo, que só possa vender parte. Resultado da coisa, em 1987 foi lançado por aqui o TK Spectrum 128 com toda a pompa e circunstância. Modelo totalmente compatível com o Plus 2A, tirando alguns ajustes, era o próprio, né? Mas ele não era no formato teia, não era no formato Amstrad. Era montado na mesma caixa usada pelo TK2000. Sim, aquele pseudo Apple da Microdigital, só que na cor preta e teclas azuis. O que é, Angelinho? Mas dessa realidade nunca saiu, né, o TK2000. Ele saiu, mas não foi ponto constante. Mas acabou ficando mais obscuro ainda do que na nossa terra. Eles vão voltar aos compatíveis de época, e eles só não têm a unidade de cassete embutida também, né? No gabinete do TK2000 nem daria como. Todo mundo já tinha um, né? Então... ele era um pouco menos Amstrad que o micro da Amstrad. Era bom ele também ter uma cara original pra satisfazer a SEI, né? Para adiantar o projeto. E já havia com saída de controle padrão Atari. A placa-mãe era a mesma, né? Só não era a mesma porque ela era fisicamente, não podia importar placas, né? Fizeram igual. A fonte continuou sendo externa, no original também era assim, no TK2000 também era assim. Aí sobrava espaço para instalar uma interface de drive vendida à parte, permitia ligar drives de 5 1/4, sendo que a própria Microdigital vendia o kit com interface em unidade que era alimentada pela própria fonte do computador. Juan, você esqueceu da principal parte, que o baralho do podcast Velho Computação tinha o TK Spectrum 28. Sim. E a máquina era bonita. Sim. Vamos ilustrar um pouco com essa imagem, vamos? Vamos aproveitar porque não é todo dia que as coisas fazem esse cruzamento das terras, né? Porque a gente sabe que isso pode gerar problema. Assim, esse cruzamento espaço-temporal. Então vamos aproveitar. Pergunta, o TK Spectrum 128 tinha PSG? Ou sua contraparte mesmo? O mais 2 tinha, né? Tinha. Vinha no kit. Tinha que ter. Tudo que o mais 2 tinha, o TK Spectrum tinha. Inclusive MIDI. Só não tinha cassete embutido, né? Mas eles vendiam, você podia ligar qualquer cassete, então todo mundo tava feliz com isso. E ele usava um teclado da Digiponto que era melhor ainda que o do original em inglês. Nessa terra, então, o Spectrum dominou na Inglaterra? Ele teve uma participação de mercado muitíssimo maior do que... Ele no Brasil ficou quase como um MSX. Aliás, Juan, isso é uma outra história interessante aqui, né? Depois a Amstrad acertou lá direito, tema de venda, né? E a Microdigital tinha uns 2 ou 3 fornecedores lá de Taiwan. Ela sempre comprava o mesmo produto de chips. Eles já mandavam só os chips, né? Basicamente, né? Que por causa da lei da reserva de mercado. Começaram a ter fornecedores de clones licenciados. Eles tinham fornecedor de venda para não dar à vista. A bendita da Light Pen no Spectrum foi lançada no Brasil? Não. Que isso era uma coisa que é o Vaporware do TK90, né? Ô Ricardo, você teve um, fala aí 88. O TK Spectrum 2? Pois é, em 88 o TK Spectrum 2 foi lançado, ele foi rebatizado com esse nome, ele já vinha com um gravador cassete no pacote, mas um gravador separado, ainda bem. Que era pequenininho, parecia... Parecia do Expert da nossa terra. Sim, parecia muito com o Datacorder. Em 1990 foi lançado o TK Spectrum 3, que trazia um drive de 3,5. Esse já embutido no gabinete, semelhante na nossa terra ao Spectrum mais 3, só que o mais 3 na nossa terra vinha com microdrive. Esse
vinha com drive 3,5. Não era 3 polegadas, crianças, eram 3,5 polegadas. Nessa terra, drive de 3 polegadas só ficou restrito à Inglaterra. Aliás, talvez acho que nem chegou lá, mas isso a gente não vai entrar nesse mérito. E esse TK Spectrum 3 conseguia rodar CP/M, que era um avanço no mercado. Sim. Mas, mesmo assim, o preço dele ele não vendeu tão bem assim, a ponto que a Microdigital decidiu parar de fazer no ano seguinte, parar com os Spectrum, e aí foi trabalhar com o clone de BMPC. E você dessa terra só coleciona clones de Spectrum e chama essa linha de o mais icônico dos microcomputadores. Ai, gente, fala sério. Ainda bem que não é o mais colorido, né? Só por causa do arco-íris. O Ricardo Cidar tem vários clones russos, inclusive. E o eu dessa terra gosta de atacar com clones desconhecidos só pra passar sal na ferida. Você vai ter que comprar isso também, você vai comprar isso também. Ele tinha convencido a esposa dele que ia parar no 20º. Pois é. Nesta terra foi lançado até no Japão um clone de Spectrum desenvolvido pela Cássio. Ah, tinha que ser a Cássio. É cara. Não, mas existe um clone de Spectrum japonês chamado MSX, não é isso? É que a gente lê nas revistas. Que chamam de Spectrum japonês. Aliás, o fato de existir uma quantidade comparativamente limitada de máquinas MSX salvou o teu casamento, né? Porque com o paroxismo ao que o teu hobby chegou naquela outra terra, com a quantidade de clone de Spectrum que existe, teu casamento acabou mal. Não, ele comprou um trailer pra Maria Júlia, que é a esposa dele, morar. Numa outra terra do Bolsonaro vai ser a Ana Cláudia. Vai ser a Ana Júlia, ei! Ô, Ana Júlia. Entra a música Ana Júlia aqui, pronto. Aí já virou baixaria. Los Hermanos é chato todas as terras. Nossa, gente. Mas a constante multiversal é um saco em todas as terras. Mas isso não é um podcast pra falar de música chata. Não, não é. Ai, cara. Gente, vamos seguir aí porque temos uma Microdigital capitalizada, tá? Ah, sim. Retrocomputaria.com.br. Esqueci. É um pouco mais nerd? Ah, mas é muito melhor.